Leitura dos Escritos Sagrados, do livro A Arte do Jorei, volume 1. Ordem e ponto focal do Jorei. Como encontrar o ponto focal? Em tudo na vida, o mais importante é o ponto focal. Assim, para que o Jorei produza resultados satisfatórios, deve ser concentrado no local onde se encontram acumuladas as toxinas. Estas podem ser localizadas tocando o seu próprio corpo, a fim de perceber onde se encontram pontos febris. Esses locais indicam presença de impurezas e correspondem ao ponto focal da doença. Outra maneira consiste em apertar determinadas partes do corpo com a ponta dos dedos para perceber as regiões doloridas. Pode acontecer de algumas pessoas não sentirem dor, o que não significa inexistência de toxinas. Nesses casos, apenas não houve ainda início de purificação. Portanto, a sensação de dor indica que as toxinas estão começando a dissolver-se. Por outro lado, quem não a sente corre o risco de uma purificação mais violenta. Pode também acontecer de alguém, ao ingressar na fé e começar a receber Jorei, ter dores, embora antes nunca as sentisse. Essa ocorrência sinaliza o início de uma ação purificadora. São, porém, casos raros. Acima de tudo, o mais importante é que todos vocês, se quiserem adquirir verdadeira saúde, pratiquem auto-Jorei, focalizando os lugares onde sentem dor ou exista foco de febre. Caso o problema esteja nas costas, devem pedir para outra pessoa ministrar Jorei. Ordem a seguir ao ministrar Jorei. Centro da cabeça. Para a maioria dos doentes, é bom ministrar profundamente em primeiro lugar no topo da cabeça. Este local é o ponto que determina as principais funções humanas e, por isso, exerce influência sobre o corpo inteiro. Daí ser muito importante purificá-lo logo de início. 2. Ombro. A seguir, deve-se focalizar os ombros, irradiando a luz, primeiro, de frente para trás e depois de trás para frente. É recomendável também que se toque parte dos ombros para avaliar-lhes a rigidez. Se for muito acentuada, convém ministrar Jorei de cima para baixo, no ponto onde se encontra o endurecimento. Assim, à medida que os ombros vão ficando mais moles, a dissolução das toxinas localizadas ao redor do pescoço torna-se mais fácil. Quero ainda deixar bem claro que ao ministrar Jorei nos ombros, são resolvidas muitas das dificuldades de movimentação de pernas e braços, uma vez que a causa de tais problemas encontra-se nas solidificações de toxinas na região dos ombros. Para confirmar essa minha posição, posso citar como exemplo o meu próprio caso. Sempre tive muitas toxinas em consequência dos remédios que usei antigamente. Pouco a pouco, fui eliminando-as e a partir do outono do ano passado, 1953, comecei a ministrar Jorei mais intensamente nos ombros para deixá-los mais moles. Nos pontos duros, fiz penetrar a luz através da ponta do meu dedo e, passo a passo, meus ombros foram ficando mais maleáveis. Agora já posso perceber alguns resultados. Comparado ao ano anterior, meu apetite melhorou. Atualmente sinto mais o sabor dos alimentos. Boa noite. Vou falar um pouquinho do Salmo, né? Nenhuma outra alternativa há, ó homem, se não seguir o caminho da verdade do céu e da terra. Então,
qual seria o caminho da verdade, né? Verdade de Deus, a verdade absoluta que está com Deus. Então, seguindo esse caminho, que seria a maneira certa, né, de conduzir a gente para a nossa caminhada espiritual, né? Isso que é importante. Tenham compaixão daqueles que com as próprias mãos construíram uma prisão, dentro da qual agora estão sofrendo. Então, entendendo, como o Meshama fala, que quem está sofrendo é quem tem mácula, então a própria pessoa que criou essa prisão que ela está, né? Porque esse sofrimento que não acaba nunca, né? Então não foi ocasionado por ninguém, foi pela gente mesmo, né? Esse entendimento é muito importante. Primeiro a gente entende, né? Mas demora um pouquinho para aceitar. Mas como dizem, aceita que dói menos. Parece fácil, mas para quem está passando, né? Quem está dentro do furacão, né? É fácil você falar, olha, depois vai vir um dia maravilhoso. Mas tendo essa convicção de que foi você mesmo que ocasionou isso, fica mais fácil, porque você não transfere para ninguém o peso, a culpa. Mas também não é para ficar se culpando, né? Entendendo que está tendo oportunidade e chance de melhorar. O reino do céu, ou mesmo o inferno criar, depende unicamente do coração do próprio homem. Então, o Meixo Sama fala que o reino do céu vai começar primeiro dentro do nosso coração. Você tornando o seu coração o reino de Deus, a outra pessoa também, a outra, quando vê, já aconteceu o reino de Deus aqui na Terra. Na verdade, Meshama fala que a messiânica não tem dogmas, nem mandamentos, né? Por quê? Para se criar o reino de Deus, primeiro tem que ter um coração limpo. Não pode uma pessoa querer que Deus habite. Ele já está dentro, a partícula divina, né? Mas ela só vai resplandecer num lugar onde não tem a impureza. E a gente sabe que tudo que a gente passa e a gente guarda, fica tipo um depósito de coisa que não presta para nada, só fica acumulando poeira. Então a importância de não guardar essas coisas no coração. Que coisas? Coisas tipo ódio, mágoa, rancor, raiva. Tudo isso está ligado a forças negativas e não a Deus. Então a importância de estar sempre limpando. E o quanto é importante a gente entender por que não deveria ter, uma religião não deveria ter mandamento nem dogmas, porque no reino de Deus, não tendo impureza no ser humano, no coração, na mente, ele passa a não fazer nada ruim, a não magoar mais ninguém, a não destruir mais nada. Mas a gente tem que entender que o que Deus deu de muito bom para nós foi a liberdade. A gente fala livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É você ter liberdade de saber que caminho seguir, que atitude tomar diante das coisas. E para isso, a gente tem uma medida. A liberdade, ela só é verdadeira quando você sabe onde acaba o limite da sua liberdade e onde começa o do outro. Se você entender esse limite, você vai ter muita liberdade. E não precisa de mandamento, porque a partir do momento que você entende que o que você não quer para você, você não faz para o outro, esse é seu limite, é a sua liberdade. Você escolheu isso. Por isso não precisa ter
medo das leis de Deus, tipo, eu não vou fazer isso porque senão eu vou para o inferno, eu vou ser castigada, vou criar mácula. Na verdade, não deveria ser por medo, e sim por plena consciência. Então, nem as leis dos homens também não precisaria existir, porque você sabe que não deve, não deve, você não tem vontade de fazer nada que seja contra a lei de nada. Você está respeitando a sua liberdade e a liberdade dos outros. Então, eu acho que isso já é um começo para criar o reino de Deus dentro do nosso coração. Então, quando fala Deus deu livre-arbítrio, tem gente que fala assim, mas se eu não fizer tudo certo, eu vou criar mácula e depois eu vou sofrer. Mas se dentro de você não tiver mais o desejo de fazer nada ruim, você não vai criar mácula e não precisa de lei. É diferente. Uma pessoa está dirigindo um carro e ela tem a plena consciência que se ela correr demais ela pode machucar alguém ou se machucar. Não precisa ter uma multa. Não precisa o guarda, a polícia ver ou um radar para pegar você em alta velocidade. Você sabe o seu limite de velocidade. Você sabe que se ultrapassar, você pode ferir alguém ou se ferir, ou ferir alguém da sua família. Então, isso que é de verdade, né? Ter plena liberdade. Porque quando a pessoa tem medo, ela já perdeu a liberdade. Concorda? Quando ela tem medo das leis dos homens, quando ela tem medo das leis de Deus, ela não tem mais liberdade, porque ela está vivendo sob medo, sob pressão. O bom mesmo é não querer fazer, é não ter vontade, porque aí não tem medo. Não é? Não seria bom? Você perde algo de valor, você nem vai ter medo, que você vai encontrar aquilo. Mas, como tem pessoas que não respeitam o limite, vai e pega aquilo que você perdeu. Quando você vai procurar, não está mais no local onde você perdeu. Então, mesmo que essa pessoa que pegou tenha certeza que ninguém viu ela pegando, ela não vai ter punição aqui, né, dos homens, mas ela deveria ter consciência de que Deus está vendo. E aí ela já criou mácula. Então, o que seria bom seria isso mesmo, né? Ninguém viver com medo de andar na rua à noite, com medo de ficar em casa sozinho, com medo de ficar doente. O medo, na verdade, é isso. E o que faz a gente ter essa liberdade? Na verdade, o que faz a gente ter essa liberdade é a fé em Deus. As pessoas confundem um pouco, eu estava até falando com ela hoje, não é fé em religião, é fé em Deus. A religião missona fala que no futuro não vai existir mais. E a única religião da era do dia é a messiânica. Então, nós temos que ter a nossa fé muito forte com Deus, para que essa liberdade aconteça. Porque se você tem uma fé forte em Deus, você criou raízes muito fortes que não vai dar medo de nada. Por exemplo, vamos começar pelo que mais todo mundo tem medo. O que todo mundo tem medo? De morrer, né? Principalmente quando vai ficando mais velho, já sabe que já está mais perto chegando, né? Então, se a gente imaginar e acreditar de verdade que Deus existe e que o Espírito é eterno, não teria medo, concorda? Porque de verdade mesmo,
Nosso lugar de origem é no mundo espiritual. E a gente não lembra como era. A gente não lembra da passagem de lá aqui para cá, na reencarnação. Não lembra de nada. Então é só repetir isso, é indicar para lá. Então, vamos voltar para o nosso lugar de origem. Só temos um tempo aqui. Então, perdendo esse medo, fica mais fácil. Fica mais fácil de viver. Você vai ter plena liberdade. Você não vai ficar mais com medo de ficar doente. Você não vai ficar mais com medo de ser assaltada, de sofrer alguma coisa. Porque você sabe de verdade que é por um tempo que você está aqui. E dependendo do que você fez, é o tempo que você vai ficar. A missão diz que a gente pode prolongar, praticando virtudes. Então, para perder esse medo, a gente pratica virtudes. Como? Ajudando o próximo. E mais um motivo para você esquecer seus medos. Porque cada vez mais você fica junto de Deus, porque Ele está te utilizando, você está muito junto dele. E quanto mais você fica próximo de Deus, menos medo você tem. Porque na verdade, a gente tem medo porque a gente sente um vazio dentro da gente. E esse vazio tem que ser preenchido com a fé. Então, não se ligar, né, o que pode e o que não pode, mas se ligar sim em começar a construir o reino de Deus no coração da gente. Começar a limpar, começar a praticar a liberdade, entendendo até onde vai esse limite, né? E é muito fácil de entender, é só você colocar no lugar do outro. Então, quanto mais rápido a gente entender isso e praticar, mais rápido o mundo vai se tornar o reino de Deus aqui na Terra. Então, está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos. Se cada um melhorar, mais rápido vai ser. E se cada um tentar ajudar alguém que ainda não entende isso, vai ser mais rápido ainda. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite.